amados irmãos, quero compartilhar com vocês algumas coisas que o Senhor tem colocado em meu coração. E eu já vou pedir para você abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 3, versículos 16 e 17. O tema da mensagem de hoje é o seguinte: é tempo de salvação, não de julgamento e de condenação. É tempo de salvação, não de julgamento e de condenação. João 3, 16 e 17. Muitos sabem de cor esses versículos. Diz assim a palavra do nosso Deus. Eu só vou ler os dois versículos, mas aqui na minha Bíblia tem um subtítulo que diz assim: a missão do Filho. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Amém? Glória a Deus. Irmãos, nós que vivemos na época da graça e não na época da lei, esta época da graça, irmãos, é tempo de salvação para os pecadores e não de julgamento e de condenação. Como nós vimos aqui no Evangelho de João, Deus enviou Jesus não para julgar o mundo, não para condenar o mundo. Muito pelo contrário, irmãos. Deus enviou Jesus para salvar o mundo, para salvar os pecadores. Na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 3, versículo 23, está escrito assim, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Romanos 5,12 diz o seguinte: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado entrou a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então, quando o homem caiu, quando houve a queda do homem, por ter pecado contra Deus, a partir daí o pecado entrou no mundo, consequentemente a morte. E todos passaram a ser pecadores diante de Deus. Então este homem pelo qual entrou o pecado no mundo, irmãos, foi Adão. Então, meditando nesse versículo, a gente conclui, então, que da mesma forma como o pecado ingressou no mundo por meio de Adão, e através do pecado a morte também, então a morte foi delegada a todos os seres humanos. E todos passaram a ser pecadores diante de Deus. Uma coisa que o Senhor tem enfatizado aqui para a gente é que todo pecado é contra Ele. Todo pecado é contra Deus. E todo pecado chama a Deus de mentiroso. Assim, irmãos, todos os seres humanos passaram a ser rebeldes contra Deus e estarem debaixo da ira
de Deus. Nós cristãos, que lutamos juntos pela fé evangélica, nós sabemos que o pecado arruinou a humanidade, causando-lhe a morte espiritual, a condenação eterna para o pecador. Deus diz na sua palavra que o salário do pecado é a morte. Logo, todos, sem exceção, são culpados diante de Deus e devem morrer. Todo pecador deve morrer. Porque o salário do pecado, a recompensa do pecado, segundo a palavra de Deus, não a minha, nem do ministério, nem de ninguém, segundo a palavra de Deus, o salário do pecado é a morte. Ao contrário do que muitos pensam, Deus não deixou o pecado sem sua devida punição. Deus, irmãos, puniu o pecado do homem. Se ele não tivesse feito isso, qual seria a razão então dele enviar Jesus e de Jesus ter morrido na cruz do Calvário? Então, Cristo crucificado, irmãos, o pecado foi definitivamente punido. Então Deus deu a devida punição para o pecado, porque o salário do pecado é a morte. Mas como, irmãos, o pecador pode ser salvo da condenação eterna? Hoje eu posso dizer, minha esposa que está aqui, o Tiago, que está lá na... É sonoplastia que fala? Nós temos certeza, irmãos, que nós estamos salvos. Que nós somos salvos. Mas como o pecador pode salvar-se da condenação eterna? Irmãos, e você que nos ouve, de repente faz parte de outro ministério, é nosso irmão também. Se não for irmão ainda, em nome de Jesus você vai ser. Sozinho é impossível o pecador se livrar da condenação eterna. Somente pela fé em Cristo Jesus é que o pecador pode ser salvo. Sem Cristo, não há nenhuma esperança para o pecador. Há muitas doutrinas, diversas doutrinas no mundo, diversas crenças, que ensinam outros caminhos para as pessoas alcançar a graça, o benefício de Deus, a salvação de Deus. Mas Deus diz na sua palavra, só existe um jeito. O jeito que Ele providenciou. Quando enviou Jesus para morrer por todos os pecadores. Então esta deve ser a ênfase, irmãos, de toda a mensagem evangelística. A nossa missão é pregar o evangelho para fazer discípulos de todas as nações. E a ênfase da mensagem evangelística, irmãos, tem que ser esta: que o homem é pecador e que está afastado de Deus, condenado à morte. Porque olha, amados, o cerne
o centro de todos os problemas da humanidade é o pecado. O pecador, ele precisa de uma coisa só: de Jesus. Porque somente Jesus pode salvá-lo do pecado e da condenação eterna. O mundo, ele não entende algumas coisas. Em relação à palavra de Deus, de repente uma pessoa assim, bem ruim, né? Uma pessoa que faz muitas coisas erradas na vida, e de repente esta pessoa é alcançada pela graça de Deus e passa a servir a Deus. E Deus começa a trabalhar na vida desta pessoa. E essa pessoa cada dia vai se santificando. Muitos, ao olharem para essa pessoa, muitos dizem assim: ah lá, fez um monte de coisa errada na vida, agora foi para a igreja, e parece que agora está tudo certo. Mas o poder de Deus é esse, irmãos. Esse é o poder do Evangelho. De salvar o pobre e miserável pecador. Eu conheço várias pessoas, talvez você também conheça, vários irmãos, que a vida delas, antes de serem alcançadas com a graça de Deus, eram terríveis. E hoje muitos são pastores, apóstolos, evangelistas, tocam e cantam no ministério de louvor da casa do Senhor. São diáconos, obreiros, abençoados na casa do Senhor. Então esse é o poder do Evangelho. Aleluias. Olha, eu vou expor assim, de maneira breve, o que a palavra de Deus nos revela sobre nós, antes da gente ser crente. Como que eu e você, que hoje somos salvos, como que nós éramos? Como que nós vivíamos? Que condição nós vivíamos? Então eu vou ler para vocês Efésios 2, do 1 ao 13. Está ali? Olha o título da minha Bíblia aqui: do pecado para a salvação pela graça. Ele vos deu vida. Olha, a carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Efésios é para a igreja. Essa carta ele escreveu para os crentes. Esta palavra é dirigida para os crentes, para os salvos em Cristo Jesus. Mas ele expôs aqui como os crentes viviam antes da graça, antes de serem salvos. Então, ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos pecados e delitos. Irmãos, nós estávamos mortos, eu e você, todos, que hoje são salvos. Outrora, irmãos, estávamos mortos em nossos pecados e delitos, nos quais andávamos outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos
da desobediência. Nós éramos assim, irmãos. Nós andávamos. Vou resumir, tá, irmãos? Depois você lê Efésios 2, 1 ao 13. Diz o texto que nós andávamos entre os filhos da desobediência, segundo as inclinações da nossa carne. Não era o Espírito de Deus, irmãos, que guiava a nossa vida, era a nossa carne, a nossa alma. Nós fazíamos a vontade da carne e dos nossos pensamentos. Nós éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Você que está ouvindo essa mensagem, que ainda não entregou sua vida para Jesus, tudo isso aqui que o Senhor está falando, assim eu era. Assim era minha esposa, assim era meu genro Tiago, assim era todos os crentes. Porque nós estávamos perdidos, mortos nos nossos pecados e delitos. Diz o texto também que nós estávamos sem Cristo. Antes de eu me converter, irmãos, antes da graça de Deus alcançar a minha vida, eu que sou pecador, eu estava sem Cristo. Não tínhamos esperança nenhuma e sem Deus no mundo. Era assim que nós éramos. Então hoje, o descrente, o ateu olha para nós e vê a gente pregando, mas antes da graça, nós éramos os piores dos seres humanos, pobres e miseráveis pecadores. Mas há outros textos que eu separei aqui, irmãos, que também nos revelam qual era a nossa condição antes de nós sermos salvos, pela graça de Deus. Por exemplo, lá em Romanos 6,17, está escrito que nós éramos escravos do pecado. Você hoje, você, nós que somos salvos, servimos a Deus, aqui no Ministério Águia de Cristo, esse ministério que Ele nos confiou, você que está cultuando a Deus conosco, através dessa live, que faz parte de outro ministério, Deus abençoe sua vida. Nós éramos escravos do pecado. Porque nós não tínhamos Cristo. E estávamos no mundo sem Deus. E sem Cristo não há salvação de pecado. Não há salvação da condenação eterna. 1 Coríntios 12, 2 diz assim: de uma maneira ou de outra, nós éramos idólatras, pois deixávamos conduzir-nos aos ídolos mudos. Eu não sei se algum dia você já se ajoelhou diante de uma estátua que não fala, que não ouve, que não cheira, que não se mexe, para pedir alguma coisa para ela. Eu já fiz. Nós, de alguma maneira, antes de conhecer a verdade, antes de conhecer a Cristo, nós éramos sim idólatras, de uma forma ou de outra. Talvez você nunca tenha cultuado santos, imagens, não sei. Mas de repente você cultuou seres humanos. Talvez você foi fã de alguém que você punha no pedestal. Tudo isso é idolatria. E nós éramos idólatras. Gálatas 4:8 diz que nós, crentes hoje, outrora,
nós servíamos a deuses que por natureza não o são. Porque não existem vários deuses. Só existe um Deus. Aqueles que se dizem Deus não são. Só existe um Deus. O Pai de Jesus. O Deus Todo-Poderoso. Efésios 5:8 diz que nós éramos trevas. Então perceba, está tudo no passado. Outrora, nós éramos assim, irmãos. Nós éramos trevas. Tito 3:3 diz o seguinte a nosso respeito. Éramos nécios, insensatos, ignorantes, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Aí eu coloquei aqui etc. Porque deve ter outros versículos, né? Que falam da nossa condição antes de nós sermos salvos por Jesus. Todo dia, lá em casa nós oramos e a gente inicia a nossa oração agradecendo a Deus por Ele ter enviado Jesus para nos salvar do pecado e da condenação eterna. E agradecemos Jesus por tudo que Ele sofreu neste mundo para nos salvar do pecado e da condenação eterna. Dessa situação, dessa condição terrível na qual nós vivíamos. E que a própria palavra do nosso Deus nos revela como nós vivíamos outrora. Então, como vimos aqui, irmãos, antes de sermos salvos, diante de Deus, nós não éramos tão bons como imaginávamos. Né? E também nós não estávamos tão bem assim com Deus. Então isso irmãos, é tremendo, é maravilhoso, a salvação. Nós estávamos destinados à condenação eterna. E o Senhor nos salvou dessa situação. Deixa eu lembrar vocês o tema da mensagem de hoje. É tempo de salvação. Não de julgamento e de condenação. Eu não sei você, mas por vezes eu tenho ouvido cada absurdo, irmãos, de pregações que não condiz com o Evangelho. Por isso eu exorto você a ser bem criterioso em tudo que você anda assistindo na internet, na televisão, lendo. Seja criterioso, tenha cuidado. Porque nem todo que diz Senhor, Senhor, como o próprio Jesus disse, entrará no reino de Deus. Tem muita gente aí, irmãos, tem muito crente julgando e condenando os pecadores. Os pecadores que ainda não foram salvos.
Porque há bilhões no mundo que ainda não foram salvos, não foram alcançados. E de repente, muitos crentes estão julgando esses pecadores e condenando eles. Só que não é tempo de julgar e nem tempo de condenar. É tempo de salvação. Olha só, irmãos. Se esses versículos que eu li aqui, que o Senhor nos trouxe esta revelação, se estes versículos, eles nos revelam a nossa condição, como nós éramos outrora, antes de nós sermos salvos pela graça de Deus, qual é então a condição daqueles que ainda não foram alcançados pela graça de Deus? Irmãos, é a mesma condição. Os pecadores que estão no mundo, que ainda não foram salvos, não foram alcançados pela graça maravilhosa que está em nós, eles estão vivendo como nós vivíamos anteriormente, irmãos, antes de sermos salvos. Por isso, é uma grande tolice a igreja pensar que para ganhar o mundo, tem que agradar o mundo. Uma das maiores tolices que a igreja pode cometer é querer agradar o mundo para ganhar o mundo. Querer agradar os pecadores para ganhá-los para Cristo. Irmãos, o mundo nunca vai aplaudir a igreja se ela for fiel a Cristo e ao Evangelho da graça de Deus na verdade. Eu vou dar apenas 3 exemplos para os irmãos. Sabe, porque é assim, irmãos. Inventa-se tantas coisas, irmãos. Tantas maneiras para ganhar o mundo, para ganhar o pecador. E a única maneira de ganhá-los é dizer para eles em que condições eles estão diante de Deus. E você vai logo perceber, quando começar a fazer isso, que os narizes vão torcer. Porque ninguém quer ouvir, irmãos, esta mensagem. Mas é esta que liberta. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então eu não posso, de repente, usar as coisas do mundo para ganhar o mundo. Eu não posso usar as coisas que os pecadores gostam para ganhá-los para Deus. Não é este o caminho. O caminho é pregar a verdade. Dizer para eles
que Jesus veio fazer. Não condená-los, mas libertá-los da condição em que eles estão. Libertá-los e perdoá-los. Então, o mundo não vai aplaudir a igreja, se a igreja for fiel a Cristo e ao Evangelho. Deixe-me dar 3 exemplos para os irmãos rapidinho. Pedro, em sua primeira pregação, ele agradou seus ouvintes? Não. Não agradou. Ele pregou a verdade. E a mensagem de Pedro, irmãos, ela foi tão assim impactante, mexeu tanto com o coração daqueles homens, daquelas mulheres, que a Bíblia diz que o coração deles compungiu-se. E eles ficaram preocupados. E eles perguntaram para Pedro o que eles tinham que fazer. E sabe o que Pedro respondeu? Vocês têm que se arrepender dos seus pecados. Então, essa, irmãos, tem que ser a mensagem evangelística da igreja. Depois que as pessoas são salvas e começam a fazer parte da igreja, elas vão começar a crescer na graça e no conhecimento do Senhor e vão sendo cada vez mais cheias do Espírito Santo. Mas aquela palavra evangelística, para alcançar elas, ela já recebeu no coração. A mensagem, irmãos, para o mundo, para o pecador, é a mensagem da salvação. Não é da prosperidade financeira, não é do bem-estar da família, não é de uma vida abastada, nada disso. É a palavra da salvação. Então Pedro, na sua primeira pregação, ainda não agradou os ouvintes, não. Mas olha que impressionante, irmãos. 3.000 almas. 3.000 almas que entenderam que eram pecadores diante de Deus. E se arrependeram. E se batizaram nas águas. Porque isso, igreja, irmão, sempre vai acontecer. Nós vamos pregar, de repente, para várias pessoas. Nossa, bom seria se todas ouvissem e se conscientizassem da sua real condição diante de Deus. Está longe de Deus, afastado de Deus porque é pecador. Mas geralmente, irmãos, não são todos que reconhecem e que recebem Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Mas sempre haverá, no meio daquela multidão, irmãos, pessoas que serão alcançadas. E são essas que a igreja vai apacentar. E continuar caminhando pelo mundo, evangelizando. Um outro exemplo que eu coloquei aqui, irmãos, Pedro e João, eles agradaram os membros do Sinédrio quando pregaram para eles o evangelho? Eles foram presos. Recentemente o Senhor nos trouxe essa passagem. Pedro e João foram presos porque Jesus curou um coxo através deles. Eles foram presos. E diante do Sinédrio, eles pregaram o evangelho.
Eles, Deus revelou para aqueles homens a condição deles diante de Deus. E eles não gostaram, não. Estevão, ele agradou também os membros do Sinédrio quando pregou a eles o Evangelho? Também não, irmãos. Porque Estevão também falou para aqueles homens qual era a condição deles diante de Deus. Eles relhavam os dentes. E sabe o que eles fizeram? Mataram Estevão. Executaram. Na realidade, eles lincharam Estevão. Então, irmãos, a pregação evangelística da igreja, ela tem que ir no cerne do problema. Não, você que é crente, você que faz parte da igreja, seja do nosso ministério ou de outro ministério, não prometa para as pessoas aquilo que Deus não prometeu. Não fale para o pecador aquilo que Deus não falou. Não faça isso. O pecador precisa de salvação. Ele não precisa de prosperidade. Ele precisa de salvação. Porque ele está afastado de Deus, longe de Deus, mortos nos seus delitos e pecados, estão nas trevas, como um dia nós estávamos. E se Deus é poderoso e de lá nos tirou, pode tirar eles também. E é isso que ele quer fazer. Através da graça dele que está em mim e em você. A graça de Deus em nós, irmãos, não pode se tornar inútil. A graça de Deus, irmãos, veio para salvar o pecador. Glória a Deus que ela já nos alcançou. Agora nós temos que fazer a nossa parte. Cooperar com Deus. Para que Ele alcance mais vidas, mais pecadores que estão longe dEle. Mas a pregação da igreja, irmãos, ela não pode ser com ostentação, com orgulho, soberba, arrogância, com desprezo. Porque eu já ouvi pregações, não sei se você já ouviu, que o pregador só faltava matar o pecador. Literalmente. Porque pelas palavras ele já havia condenado. Já havia julgado. Só faltou ele pegar os pecadores e matá-los. Então essa pregação, irmãos, não condiz com o Evangelho de Jesus. A pregação da igreja tem que ser com amor, com humildade, com o coração quebrantado, visando sempre a salvação do pecador. Quando você olhar para um amigo seu, para um parente seu, que ainda não entregou sua vida para Jesus, olhe para ele e comece a pensar assim, puxa vida, eu era igual ele. Eu ia para o inferno. Eu estava morto espiritualmente. Eu estava nas trevas. E Jesus me tirou de lá. Então eu vou tirar ele também de lá. Porque se eu não tirar, ele vai para o inferno. Nós temos que ter isso, irmãos, no coração. Nós não podemos desprezar os pecadores. Nós temos que amá-los, porque Deus os ama.
Ele nos amou quando nós ainda éramos pecadores. Então nós temos que amar tudo que Deus ama. E Ele ama os pecadores. Tanto ama, irmãos, que enviou Jesus para salvá-los. E glória a Deus que a salvação nos alcançou. Aleluias. Antes de sermos salvos pela graça de Deus, podíamos até pensar, né, irmãos, que estávamos bem com Deus. Alguns de nós, até boas obras, nós fizemos. Mas, como nós vimos, vivíamos completamente longe de Deus e separados dele. Tem muita gente que fala assim, irmãos. Aquela pessoa, nossa, ela é tão boa. Ela ajuda as pessoas. Ela faz obra de caridade. Ela faz isso, ela ajuda a pessoa. Nossa, ela tem um coração. Só falta ser crente. Falta tudo. Porque a salvação não é por obras. Para que ninguém se glorie. Pode perceber, quando alguém fala assim de alguma outra pessoa, está dando glória para a pessoa. Nossa, olha que pessoa boa. Ela é tão boa, olha, ela ajuda as pessoas, olha. Vamos pôr ela num pedestal. Eu estou exaltando a pessoa. Ah, com certeza ela tem um lugarzinho no céu. Não tem, não. Não tem. Segundo a palavra de Deus, não tem. A salvação é pela graça. Unicamente pela graça de Jesus. Pela graça de Deus. Por que que não é por obras? A própria palavra de Deus diz, para que ninguém se glorie. Quando eu falo assim de alguém, eu estou dando glória para a pessoa. Então, por isso que a salvação é pela graça, para que ninguém ache que merece. Ou para que a gente ache que alguém mereça. Não, irmão, nós não merecemos nada. O que nós merecíamos, Deus nos livrou. Do que nós merecíamos, Deus nos livrou, que é o inferno e a condenação eterna. O que nós merecíamos, Ele nos livrou. Isso é graça, irmãos. Graça de Deus. Então, quando os discípulos de Jesus um dia nos pregaram o Evangelho, porque um dia alguém nos pregou o Evangelho. Foram os discípulos de Jesus. Eu me lembro até hoje as pessoas que pregaram na minha vida, na vida da minha esposa. Então, quando esses discípulos de Jesus nos pregaram o Evangelho, pelo Espírito Santo, irmãos, nós fomos então convencidos da nossa real condição diante de Deus. E assim convencidos de que somos pecadores, nos convertemos ao único que poderia nos livrar do pecado e da condenação eterna, que é Jesus Cristo, o Filho de Deus, nosso Senhor, nosso Salvador. Então, amados, a nossa missão é fazer discípulos. E claro, para nós fazermos discípulos, temos que alcançar as pessoas. O que vamos dizer para elas? Olha, você está desempregado? Vai lá na igreja, que o pastor vai orar, o irmão vai orar. Deus vai abrir uma porta de emprego para você. É mesmo, é. Aí a pessoa vem e de repente Deus, até pela misericórdia, abre a porta para a pessoa. Aí sabe o que ela faz? Vai embora. E o grande problema da vida dela
não foi solucionado, que é o pecado na sua vida. E por que não foi? Porque não foi dito a ela. Então, com muito amor, irmãos, nós temos que abordar os pecadores. E com a direção de Deus, dirigido pelo Espírito Santo, porque a Bíblia diz que na realidade, irmãos, a gente não faz nada, quem faz tudo é a graça de Deus em nós. Quem faz tudo é Cristo, nós somos cooperadores dele. Mas nós temos que mostrar para o pecador a sua real condição diante de Deus. E chamar ele para esta realidade. E confiar no Espírito Santo. Que o Espírito Santo vai trabalhar naquele coração, naquela vida. E a pessoa vai ser alcançada pela graça de Deus. Efésios 2:4 diz assim, até o 9. Mas Deus, porque Ele nos mostrou qual era a nossa condição antes de sermos salvos. Mas lá também está escrito assim, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos dos nossos pecados e delitos, deu vida juntamente com Cristo. Pela graça, sois salvos. Então Deus, Ele nos amou, quando ainda éramos pecadores. E Deus ama os pecadores. E a Bíblia diz ainda, e juntamente com Ele Jesus, e Deus, juntamente com Ele Jesus, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então hoje, você consegue perceber que hoje nós temos uma outra condição diante de Deus? Diz o texto que nós já ressuscitamos com Cristo. Diz o texto, aleluias, que nós estamos assentados com Cristo nos lugares celestiais. Então nós éramos pobres e miseráveis pecadores. E pela graça de Deus, Deus nos tornou filhos e servos. E hoje nós estamos assentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então nós somos salvos pela graça, mediante a fé. A nossa fé em Jesus. Tem muita gente, irmãos, que acredita que não é preciso confessar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Precisa. Se um dia você quer morar no céu com Deus, com Jesus, com todos os salvos, os anjos de Deus, se um dia você quer ir para o céu, você precisa receber Jesus Cristo na sua vida, como Senhor e Salvador da sua vida. Mas muitos dizem assim, mas eu já aceitei Jesus, eu já tenho Jesus no coração. Mas Ele tem você? Ele pode dizer que você é propriedade dele? Porque na minha vida, Ele é o meu dono. Eu não me prostro diante de ninguém, de nenhuma entidade espiritual. Eu não acredito em mais nada, senão no Filho de Deus. Porque muitos que dizem que já tem Jesus na sua vida, que já tem Ele no coração, presta culto para diversas coisas. Então esta é uma prova que não tem Cristo na vida, não. Porque Deus não divide a sua glória com ninguém. Ou nós somos dele, ou não somos.
Então, amados, já estou terminando aqui. Esse ano para nós é o chamado de Deus para a minha vida. Eu e você, todos nós temos um chamado, uma missão. E eu confesso aos irmãos, eu e minha esposa, nós estamos na igreja há 38 anos. 38 anos. E eu confesso para os irmãos que ao longo desses anos, por falta de discernimento, por falta de entendimento, por falta de orientação, a gente fez coisas que não devia. A gente praticou coisas que a Bíblia não ensina. Mas glória a Deus que o Senhor está nos orientando, irmãos, nos levando a toda a verdade da palavra do Senhor. O mundo está perdido. E a solução para o mundo está na igreja. E é Jesus. Jesus, o Salvador do mundo, aquele que Deus enviou para salvar o pecador. Então, se você ainda não entregou a sua vida para Jesus, se você ainda não se converteu, entenda isso. Você está nessa condição aqui, diante de Deus. Você não está bem com Deus. Embora talvez você pense que está. Mas foi para isso que Jesus veio. Para te salvar dessa condição. Para te tirar essa cegueira espiritual. Para te mostrar a verdade. Só há um caminho para a salvação. E é Jesus. Você sozinho não vai conseguir se salvar da condenação eterna. Somente com Jesus. Somente aceitando o sacrifício dele na cruz por você. Ali na cruz ele tomou o nosso lugar. Ele morreu a nossa morte. Ele assumiu a nossa culpa. Ele pagou a nossa dívida. Ele se sacrificou por nós. E Deus aceitou o sacrifício de Jesus. E a prova maior é que ele enviou o Espírito Santo. Porque Jesus disse, eu vou para o Pai. E quando lá chegar, eu enviarei o Espírito Santo. O Espírito Santo veio já. Ele está na igreja, habita em todo crente. Então isso significa que Jesus chegou lá e apresentou diante do Pai o sacrifício por mim e por você. E Deus aceitou o sacrifício de Jesus. E todos nós, em Cristo Jesus, somos perdoados de todos os nossos pecados. E temos paz com Deus. Por causa de Jesus. Nenhum mérito para nós, irmãos. Todo o mérito é de Jesus. Então, se realmente nós temos plena convicção da nossa salvação, então nós devemos também desejar ardentemente cooperar com Jesus, para que Ele também alcance os pecadores que ainda não foram salvos. Porque, olha, é como se eu estivesse, irmãos, é como se eu estivesse à beira de um abismo, assim, segurando com as mãos, caindo, indo para o inferno. E alguém foi lá
e me salvou. Então, todos os pecadores, eles estão condenados à morte diante de Deus. E nós temos o remédio. E nós temos a solução para o pecado deles, que é Jesus. Então, amados, vamos desejar ardentemente evangelizar as pessoas. Não prometer a elas coisas que a Bíblia não ensina. Mas alcançá-las para que Jesus salve a alma delas da condenação eterna. Este é o propósito, irmãos. Afinal de contas, nós já tivemos a experiência de estar separados e longe de Deus. Como eu li aqui outrora, nós vivíamos daquele jeito. Então nós já temos experiência, irmãos, do que é uma vida sem Deus. Então, o que nós não queremos para nós, nós também não podemos desejar para as pessoas. Então, se hoje eu sou salvo, se hoje você é salvo, se hoje você está na graça de Deus, se Jesus voltasse hoje, você iria subir com Ele e morar com Ele eternamente, nós, a igreja dele. Então nós não podemos ser egoístas e querer essa bênção para nós, irmãos. Vamos alcançar o maior número de pessoas possíveis e dizer para elas que Jesus veio para salvar a vida delas, não para condenar. Nossa, irmãos, a gente tem ouvido tanta coisa errada, desculpa a expressão, tanta besteira, irmãos. Mas Jesus veio para salvar. Não para julgar e nem para condenar. Vai haver um dia assim, irmãos, em que haverá um julgamento e a condenação. Mas esse tempo ainda não chegou. O tempo, hoje, é tempo de salvação. Então, nossa missão é fazer discípulos de todas as nações. Temos que ir e alcançar os que ainda não foram salvos e pregar a eles o evangelho da graça de Deus. Não podemos pregar aos pecadores o que eles gostam de ouvir, mas o que eles precisam ouvir. Não podemos dar a eles o que o mundo lhes dá, mas sim o que Deus dá a eles, que é Jesus. Para salvá-los da condição terrível na qual se encontram. Então, olha, irmãos, de repente, a gente vai abordar um pecador. E dizemos para ele assim, mais ou menos: escuta, amigo, você tem consciência da sua condição diante de Deus? Podemos começar assim, irmãos. Você tem consciência da sua condição diante de Deus? Porque, irmãos, o pecador não tem. Ele não tem consciência de que ele está nas trevas, de que ele está fazendo a vontade da carne, que ele está morto nos seus delitos e pecados, que ele anda conforme o curso deste mundo. Ele não tem essa consciência. Que ele está condenado à morte porque é um pecador. Tudo isso, irmãos, diante de Deus, não diante da igreja, diante de Deus. Essa é a condição do pecador.
E a partir daí, ele vai te dar um retorno. É um feedback que fala, né, Tiago? Ele vai te dar um feedback. E a partir daí, você entra com a mensagem da salvação. E deixa o Espírito Santo, irmãos, trabalhar naquela vida. E continua pregando a palavra da salvação. Porque o que ela precisa é de salvação. A Bíblia diz que as outras coisas o Senhor vai acrescentar. Ela precisa de emprego, o Senhor vai acrescentar. Ela precisa de uma cura, Jesus vai acrescentar. Ela precisa de um milagre, Jesus vai acrescentar. Mas o mais importante ela já tem, que é Cristo, o Salvador dela. Por isso que a Bíblia diz que buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E essas coisas vos serão acrescentadas. Quando diz acrescentadas, isso significa que você já tem algo, e a este algo será acrescentado alguma coisa. Qual é este algo que você tem? É Cristo. É a salvação, que é o mais importante, irmãos. Não prometa para a pessoa uma cura, não prometa um emprego, não prometa uma mudança de situação. Não. É a mensagem da salvação. Ela sendo salva, a vida dela vai ser transformada. E Deus vai começar a cumprir o propósito dele na vida da pessoa. Então, irmãos, com muito amor no nosso coração, com muita humildade, com um coração quebrantado mesmo diante de Deus, vamos pregar a mensagem da salvação aos pecadores, sempre visando, sempre, a salvação deles. Não a condenação deles, mas a salvação deles. Porque Jesus não veio para julgar e não veio para condenar. Ele veio para salvar. Amém, amados? Então foi esta a mensagem que Deus... Foi isso que Deus tratou comigo durante essa semana. Quando eu lia e meditava a palavra do Senhor. E às vezes bate um desespero, até comento com a minha esposa, Ângela. Às vezes chega sexta-feira eu falo, bem, o Senhor não me falou nada até agora. Do que Ele deseja dizer para a igreja. Porque nós vivemos num tempo difícil, né? Esse tempo de pandemia. E não sei se você já parou para pensar. A gente tem ouvido nos noticiários, morre em média no Brasil 3.000 pessoas de Covid. É o que a mídia informa para nós, né? É muita gente. Será que essas pessoas, elas estão morrendo salvas ou não? Então nós temos que pensar nisso, irmãos. Porque a palavra da salvação está com a igreja. Jesus confiou esta palavra para nós pregarmos. Então vamos nos atentar para tudo isso. Essa pandemia não pode parar a igreja. A igreja ela tem que caminhar, tem que avançar. Temos que aproveitar todas as oportunidades que a gente tiver para falar com as pessoas. O evangelismo mais... Como é que fala, Jesus? O evangelismo mais eficaz, irmãos, é 1 a 1. Tudo bem, nós podemos ir numa praça, começar a pregar, as pessoas se reúnem, e a gente vai pregar a palavra, sabe? De repente muitos vão se converter, muitos não.
Mas o evangelismo, irmãos, mais eficaz, aquele que dá fruto para a igreja, fruto que permanece, é aquele tete a tete. É você falando com seu colega lá na empresa, na escola, seu vizinho. Pode ser até virtualmente, pelo WhatsApp ou outros aplicativos. O que nós não podemos, irmãos, é perder tempo. Porque muitas pessoas estão morrendo sem salvação. E eu quero, assim, agradecer a Deus por esta mensagem, que a partir de hoje, a gente tem esse entendimento em relação àqueles que estão perdidos no mundo. Que realmente eles estão numa condição terrível. Que se morrerem, vão para o inferno. E nós temos a palavra para salvá-los. Nós temos aquele que pode salvar eles, que é Jesus. Então vamos fazer isso, irmãos. Vamos evangelizar com a mensagem da salvação. Que Deus abençoe sua vida grandemente, sua família. Que todos tenham uma semana abençoada para a glória do Senhor. Vou pedir para a Ângela fazer a oração final. Se ela desejar falar alguma coisa, fique à vontade. E assim que ela orar, nós vamos cantar um cântico e vamos para casa. Amém. Irmãos, eu sei que há algumas pessoas que acompanham conosco, que participam do culto conosco através desta live, que ainda não tiveram a oportunidade de confessar o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Então você que ouviu essa ministração, que o Senhor está tratando no teu coração e você gostaria de fazer essa oração, eu vou pedir que você, no lugar que você está, que você se coloque de joelhos, se for possível, ou se não, abaixe a sua cabeça e repita essa oração que eu vou fazer, entregando mesmo a sua vida ao Senhor Jesus. E se você fizer esta oração, nós gostaríamos que você entrasse em contato conosco, através de quem te convidou, ou através de um líder de célula, ou diretamente conosco mesmo. Nós gostaríamos de saber se você fez esta oração, se você quer mais, assim, saber mais, né, conhecer mais. Então, entre em contato conosco. Eu vou fazer esta oração. Se você sentiu realmente isso no teu coração, que você se dobre diante do Senhor e repita essa oração que eu vou fazer. Amém? Deus amado, Deus querido, eu reconheço nesta hora que o Senhor é um Deus amoroso, um Deus grandioso, que enviou o teu Filho Jesus para morrer em meu lugar. E nesta hora, Senhor, eu te peço perdão pelos meus pecados. Eu reconheço que sou um pecador diante de ti. E quero entregar a minha vida para ti nesta hora. Quero que o Senhor seja o meu dono, o meu Senhor. Dirija a minha vida. Eu recebo a ti, Jesus querido, no meu coração. Quero te servir. Quero fazer a tua vontade. Por isso eu te dou graças por este momento. E me entrego totalmente nas tuas mãos. Sei que agora o Senhor escreve o meu nome no livro da vida.
E te agradeço por tudo, Senhor. O quanto é maravilhoso te pertencer. Amém. Paizinho querido, Paizinho amado, toca estas vidas mesmo de uma forma especial. Que o Senhor venha mesmo completar a tua obra, abrindo entendimento, Senhor, para que realmente seja um servo nas tuas mãos, uma serva, como nós, Senhor. Nós que estamos já na tua presença, Pai. Como nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor nos dá as direções, Pai. Um dia também éramos um pobre pecador, um miserável diante da tua presença. Mas hoje somos os teus filhos, somos os teus servos e estamos aqui para te servir, Senhor. Que o Senhor possa mesmo nos usar com grande poder, papai. Que o Senhor nos dê mesmo oportunidades. Envie vida, Senhor, até a nós. Para que estejamos falando do teu amor. Para que realmente estejamos pregando a estas pessoas. Para que elas reconheçam o seu pecado. E também, Senhor, alcancem a salvação. Nós queremos fazer isso, Senhor. Por isso nos colocamos nas tuas mãos nesta hora. Usa-nos, ó Deus. Usa-nos, ó Deus, para todas estas vidas perdidas, Senhor. Muitos estão morrendo sem te conhecer, Pai. E nós sabemos que esta é a obra que nós queremos fazer, Pai. Que nós temos que fazer. Por isso nos colocamos nas tuas mãos, Senhor. Como servos, Papai. Em nome de Jesus, Pai, te agradecemos por este momento diante da tua presença. Te agradecemos por esta palavra gloriosa. E eu peço nesta hora que o Senhor invada cada lar, Pai. Toque estas vidas, Senhor, com o teu poder. Derrama mesmo a tua graça, a tua unção, o teu renovo espiritual. Enche mesmo a cada um com o teu espírito, papai. E que o Senhor providencie mesmo uma semana abençoada. Uma semana, Senhor, cheia do teu poder, da tua unção, do teu renovo, da tua alegria, da tua paz, papai. Eu peço esta bênção, Senhor, para o lar dos meus irmãos. Que o Senhor tome mesmo cada um nas tuas mãos nesta hora. Muito obrigado por tudo, Pai, em nome de Jesus. E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja no meio de todos vós. Amém? Deus abençoe a todos. Semana de vitória para todos. Amém?